Então, continuando o nosso módulo 3 aqui, vamos ver agora o uso dessa biblioteca Seaborn para fazer a estrutura para visualização de dados, né? Então, ela tem uma interface no Matplotlib que você pode usar para dados estatísticos. Essa biblioteca ela tem bem menos comandos do que as bibliotecas que nós utilizamos no módulo anterior, no vídeo anterior, para fazer uma forma mais automática para diferenciar cores e tal. Então você vai usar essa biblioteca com o seguinte código aqui. Então é só você importar a biblioteca aqui, você importa também a biblioteca de leitura dos dados do Pandas. Basicamente você vai dizer que o conjunto de dados está guardado nessa variável íris. Você vai dizer qual que é a variável x, qual que é a variável y. Aqui você vai fazer a separação de classes com esse atributo aqui, com esse atributo da função. Você vai definir aqui, vai ser espécie. O tipo de marcador eu vou usar o triangular. E aqui eu vou usar uma paleta de cores em tons de azul. E o resultado fica dessa forma, bem automático, bem rápido de você programar. E como exercício, vocês podem fazer a modificação de parâmetros dessa função e obter novas visualizações. Dá para fazer trocas de variáveis também, para fazer desse mesmo conjunto de dados. Então, agora nós vamos ver os mapas de cores, que nós já acabamos de usar o mapa de cores de tons azuis aqui. Então, um mapa de cor, ou color map, ou também chamado de paleta de cores, ele pode ser utilizado para mostrar pontos críticos dos gráficos ou melhorar a percepção da variação dos valores de dados. E você pode usar também em representações de superfícies terrestres ou usar mapas climáticos, né, onde você vai usar as cores quentes nas superfícies terrestres para regiões com baixas altitudes e cores frias para pontos com maiores altitudes. E em mapas climáticos a mesma ideia, né? Temperaturas mais altas você vai colocar cores mais quentes, né? E o contrário também, para as temperaturas mais baixas você vai colocar cores mais frias. Então esses mapas de cores eles vão imitar a realidade, vão mostrar classificações, mostrar valores, chamar a atenção do usuário para as regiões específicas do gráfico ou mostrar agrupamentos de dados. Essas representações do que vemos, elas vão depender também do dispositivo de exibição, pois elas possuem esquemas de cores que podem aparecer diferentes em monitores diferentes. E a eficácia das escolhas de cores vai depender dos elementos que são o display, o conjunto de dados, o aplicativo e o público-alvo também. Então, algumas escalas de cores são chamadas de univariadas, elas vão representar caminhos por meio do espaço de cores ou uma parte do modelo de representação de cores. E a ideia desse tipo de escala é variar em um único componente de modelo de cor. Então você vai manter os demais constantes. Um exemplo muito utilizado, principalmente na área de medicina, é a escala de cinza, né, para fazer a representação gráfica dessa maneira. Agora, as escalas de cores redundantes, elas vão possuir dois ou mais componentes de cores variados juntos. Esses exemplos eles têm variação de cores com suavidade, usando alguma medida de atributo como parâmetro, reforçando características de dados e combinando características de cores simples. Então, um exemplo aqui, nós temos um mapa climático, né, com as temperaturas mínimas aqui mostradas, elas estão com um tom de cor mais fria aqui, né, e as temperaturas um pouco mais altas, um pouco mais forte, né, um pouco mais quente. Então, na maioria das representações gráficas, o mapa de cor pode ser perceptivelmente uniforme, que vai te dar a melhor escolha possível. Nós vamos utilizar os valores comparativos daqueles mapas do CIELAB, né, que são chamados também de L asterisco, A asterisco e B asterisco, para definir esses mapas de cores. Quando a luminosidade, que é o L asterisco, monotonicamente crescente ou decrescente, através do mapa de cores, os dados vão ser representados de maneira mais adequada pelos usuários. Alguns valores L asterisco podem variar
de 0 a 100, que são os binários, né? Principalmente os tons de cinza, que a gente consegue perceber bem, e outros começam com valores baixos, assim, tipo 20, né? Não precisa começar no zero e nem em valores mais altos. Esses mapas com menor variação de L, eles vão ter um alcance perceptual menor, então a gente tem que ter uma variação maior para justamente mudar bastante o tom de cor. Então essa função também varia os valores de A asterisco e B asterisco, que são aquelas cores que nós vimos anteriormente, sempre de maneira linear. De acordo com a variação da luminância e da saturação, nós temos a variação de cores definida para os tons. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver bem os tons pastel, né, que você tem a luminância maior. Quando você tem a luminância menor e uma saturação maior, você tem os tons mais escuros. E aqui você tem os intermediários, né? Então aqui você tem uma saturação grande aqui, né? E uma luminância também grande, você tem um brilho maior, né? Então são os tipos de cores brilhantes, né? Aqui o tom pastel, que eu já comentei antes, né? Que são aquelas cores com maior luminância e pouca saturação. As escuras, que você tem pouca luminância e bastante saturação. E aqui as intermediárias, né? Então a cor profunda aqui, que você tem mais ou menos na metade aqui da luminância e da saturação. As daltônicas aqui, que são com bastante saturação na luminância intermediária, né? E a brilhante, que eu já mostrei para vocês, né? E também tem essa cor chamada de muda, que ela fica entre o tom pastel e o brilhante. Esses mapas de cores, eles podem ser usados com essa biblioteca Matplot. A gente pode usar esses pré-definidos aqui. Então vocês podem ver que tem os tons de verde, né, os tons de cinza, azul, laranjas, vermelhos. Então todos esses estão aqui, né? Aqui nós temos o amarelo, laranjado e vermelho. Então nós temos 3 tons de cores aqui, ó, tudo linearmente, né, definido, né, como se fosse um gradiente aqui, né, tipo gradiente. Então a gente pode usar esses mapas de cores pré-definidos. Na biblioteca Seaborn, né, a gente tem esses 6 tipos de mapas de cores que nós podemos usar também. O mapa de cor chamado de escala dupla, ele vai ter uma variação de 2 escalas distintas que vão ser unidas no meio por um tom neutro, por exemplo, o branco geralmente é usado para fazer uma separação. Então esses tipos de mapas, eles têm os valores L asterisco monotonicamente crescentes até um máximo, que deve ser próximo de 100, seguindo de valores decrescentes de L. Então a gente vai ter esse tipo de mapa para segmentar principalmente 2 grupos, né? Por exemplo, positivo e negativo, ou para enfatizar 2 extremos de intervalo de dados. Outro tipo de mapa de cores é o tipo cíclico, que você pode ter uma repetição, né, com pontos centrais, onde você vai ter essas representações de cores que vão fazer simetricamente esse conjunto de mapa de cor. Nesses mapas, ele vai mudar monotonicamente no início e no meio, e inversamente do meio para o fim. Então aqui nós temos um exemplo, aqui embaixo, né? Esse HSV, né? Nós temos o que ele começa no vermelho e termina no vermelho também. Tem alguns outros aqui no meio desse tipo, né? Aqui nós temos aquele que muda no meio aqui com tom neutro, que é o branco, né? Para fazer dois tipos de cores. E esses aqui são todos pré-definidos, que a gente pode utilizar também. Outros mapas de cores que nós temos aqui, né, que a gente pode fazer repetições de padrões, né, que são esses aqui, que você tem uma repetição sempre de padrões. Esse segundo aqui de repetição também está aparecendo aqui. Então todos esses mapas de cores a gente pode utilizar para melhorar a visualização dos dados. Então, em modelos 3D, principalmente, a gente usa bastante esses mapas de cores para fazer a mudança aqui, por exemplo, das altitudes dessa superfície. Você pode usar um mapa de cor pré-definido.
Então, outra variável visual que nós vamos utilizar agora é o tamanho. Então, nós utilizamos posicionamento, marcadores, cores, orientação também, a textura, e agora a gente pode usar o tamanho, que pode auxiliar nas interpretações dos dados exibidos. Nesse caso, eles vão ser usados tanto em 2D como 3D. O tamanho ele vai permitir o mapeamento de intervalos de variáveis, possibilitando o incremento gradual em um determinado intervalo. Além disso, você pode mapear outra variável no gráfico, que nem nós fizemos anteriormente com a orientação, né? Que a gente colocou mais uma variável implicitamente no gráfico. Então, agora você pode colocar como critério os tamanhos dos marcadores, que vão ser colocados como uma outra variável. Esses tamanhos eles devem ser evitados quando a variável escolhida tem poucas variações de valores, porque daí não vai ter muita diferença na hora que a pessoa vai olhar o gráfico. Então aqui nós temos as variações de tamanhos de marcadores, e o atributo geralmente é chamado de size nessas programações que nós vamos ver das funções do Python. Então nós vamos usar esse size aqui, no meio aqui vocês têm aqui, ó, onde você faz a separação por espécies, né? O tipo de marcador aqui é o tipo quadrado, e eu estou usando o size aqui como a variável largura da sépola. E as variáveis x e y aqui são o comprimento das sépalas e o comprimento da pétala. E nosso código fica bem parecido com os anteriores, né? Então o que mudou aqui é que nós vamos usar o size como essa outra variável. Estou usando também um mapa de cor aqui em tons vermelho, e o resultado fica dessa forma. Com essa biblioteca Seaborn aqui a gente já consegue colocar também, ele já aparece na legenda aqui automaticamente, as medidas aqui, né, estão sendo usadas como size, né, os valores pequenos aqui, né, então dá para ver bem claramente aqui que nesse grupo aqui, no Iris Versicolor, nós temos os menores valores, né, agora nos outros dois grupos já ficam valores próximos, né. Então você pode, como exercício, modificar a variável usada como critério de tamanho, dá para mudar as outras variáveis também, para fazer um comparativo de qual seria o melhor tipo de gráfico para representar esse conjunto de dados. Dá para ver que com essas duas variáveis aqui, esses dois grupos ficam um pouco misturados aqui, né? Então dá para fazer outras combinações de variáveis para fazer uma separação melhor desse conjunto de dados. Então, mais uma variável visual que nós vamos utilizar é o brilho. Com o uso do brilho, nós podemos representar a variação de valores para uma variável do conjunto de dados. De uma forma automática, esses dados vão ser representados com uma escala do tipo gradiente, com uma mesma cor, de acordo com o atributo escolhido. Então, aqui nesse caso, também nós podemos usar esse brilho aqui como a largura da sépala, por exemplo, né? Então você vai ter automaticamente o brilho sendo usado para medição aqui desses valores dessa terceira variável. Então aqui também você tem essa terceira variável colocada no gráfico implicitamente, né? Então você consegue fazer essa separação dos dados, né? Explicitamente com essas duas variáveis, que você consegue ver onde estão as posições delas, né? Os valores. E aqui com relação à largura da sépola, você tem essas cores aqui que vão te dar na variável brilho, né? Vão te dar as cores mais claras para os menores valores e as cores mais escuras para os maiores. Outra função interessante que nós temos com essa biblioteca é para você juntar o joint plot. Você pode juntar informações no mesmo gráfico, que vão ficar gráficos desse tipo aqui. Então você pode, somente chamando essa função aqui, você já consegue colocar aqui um gráfico do tipo que vai fazer a distribuição dos valores das variáveis, né? Nesse eixo aqui do comprimento da sépola e aqui no comprimento da sépola. Então aqui você tem os valores como se fosse um histograma, né? Então você vai ter a distribuição desses valores para essas variáveis colocadas aqui como gráficos nas laterais, aqui, né? Aqui na lateral e aqui na parte superior. Então você pode utilizar essas variáveis para fazer representação também 2D do conjunto de dados dos pinguins,
com essas mesmas funções aqui que nós vimos, né, que é o anterior, que faz o gráfico aqui para fazer a distribuição dos pontos, ou para fazer essa junção aqui com esses gráficos aqui marginais, com a distribuição marginal de cada variável. Então, fazendo isso aqui, você já tem mais um exercício que é da representação do conjunto de dados dos pinguins para esse tipo de gráficos que nós vimos anteriormente. Aqui nós vamos ter o gráfico do conjunto de dados dos pinguins para fazer também a regressão linear múltipla que pode aparecer junto com os conjuntos de dados. Então aqui nós vamos usar a variável x, comprimento do bico, na variável y, massa corporal, e vamos separar as espécies dos pinguins aqui, são essas 3 espécies. Dá para ver que esses dois conjuntos de variáveis aqui, essas variáveis não são boas também para fazer essa representação, porque ficam os 3 grupos um pouco misturados aqui, né? Então aqui essa função é o lmplot, né? O código é basicamente o mesmo anterior, só muda aqui o nome da função. E você coloca também a paleta de cores, né? O mapa de cores que você quiser, e aqui você consegue fazer o gráfico da mesma forma. Tá? Uma combinação interessante que você pode fazer é a combinação de todas as variáveis no mesmo gráfico, que vai ficar um tipo de gráfico como uma matriz. Aqui no meio você tem as distribuições marginais, né, tipo histogramas que você vai ter com os valores das variáveis. E aqui você tem as combinações, ó. Primeiro o comprimento do bico e aqui a profundidade do bico. Comprimento da nadadeira com o comprimento do bico vai te dar esse gráfico e assim sucessivamente, no formato do tipo matriz. Então aqui nós temos 4 variáveis que elas estão todas combinadas nos gráficos de 2D. E aqui você pode escolher qual é o melhor gráfico, ou quais são os melhores gráficos para fazer essas combinações de variáveis. Então nesse caso aqui, é só você também tirar, você tem que pedir para ele pular as variáveis que não interessam, né? Tipo o ID e o ano, nesse caso aqui, só vão atrapalhar a visualização. Então a gente pede para o código aqui para ele pular essas variáveis. E você pede o pair plot aqui para fazer essas distribuições aqui em pares, né? Então aqui você tem um código muito parecido com os anteriores, então é só mudar a função e pedir para ele desconsiderar as variáveis que só vão atrapalhar a visualização. Então assim você consegue fazer esses tipos de gráficos. Outro tipo de gráfico que pode aparecer aqui, o histograma mesmo, né? Então você pode colocar na diagonal. Então você vai dizer aqui no map diagonal, você vai dizer qual é o tipo de gráfico, então é o histograma, né? Outro gráfico interessante, que é chamado de kernel ou núcleo, ele vai fazer uma densidade, é como se fossem curvas de nível aqui, que você tem o centroide e ele vai fazer essas distribuições aqui em relação aos valores desses grupos, né? Então ele vai fazer essa distribuição como um kernel. Então o tipo aqui é o KDE, esse é o nome dele, a abreviatura dele, para você colocar esse tipo de gráfico sozinho. Agora, se você quiser colocar junto com os outros, que nem esse exemplo que está aqui, é só você dizer que fora da diagonal você vai pedir o KDE plot, que são esses tipos de gráficos que estão aqui. Também são distribuições interessantes que mostram aqui onde nós temos muitos conjuntos de dados que ficam sobrepostos, que atrapalham um pouco a visualização. Então você consegue fazer esse código que é bem parecido com os outros também, né? Então a gente vai pedir só qual é o tipo de gráfico, que é o histograma na diagonal, e aqui os que estão fora da diagonal, que é esse do tipo de núcleo. E aqui você pode pedir a combinação de gráficos normalmente. Então assim que você consegue fazer essa representação. E uma mais completa ainda, você pode colocar na diagonal superior aqui da matriz um tipo de gráfico e na inferior outro tipo. Então, você pode fazer da mesma maneira, então você vai dizer que na diagonal superior aqui, por exemplo, você pode também colocar o size, você pode colocar o tamanho das variáveis para fazer esse tipo de variável visual também do tamanho junto com as outras, né, junto com os gráficos. Dá para pedir para ele colocar subtítulos, se você quiser ou não, é só colocar aqui o false se não quiser os subtítulos, né?
E aqui eu estou pedindo para ele colocar na diagonal inferior o KDE, né, o tipo de gráfico de núcleo, e os histogramas na diagonal. Então o gráfico fica dessa forma aqui. O size está sendo usado aqui, né? Dá para ver aqui que ele coloca como o sexo aqui dos pinguins aqui como uma variável que vai ficar implícita, né? Então aqui você consegue fazer os gráficos de dispersão na parte superior, os gráficos de núcleo na inferior e o histograma na diagonal. Então assim a gente consegue fazer esses gráficos.